Olá, pessoal. Muito bem. Vamos então aqui nesse vídeo mostrar a vocês como foi o desempenho das empresas ao longo dos diversos critérios de avaliação baseados nos objetivos estratégicos que vocês especificaram logo no início, né, lá do planejamento. Bem, temos então aqui o primeiro critério, que é a liderança na região 1, e vocês veem que a Mirai foi a primeira colocada, com 6 pontos. A Aeris foi a segunda colocada, com 5 pontos. Isso baseado aqui, né, na média de todos os períodos de venda, as porcentagens, então, conseguidas pelas empresas. A terceira colocada foi a Thermon, 4 pontos, então. A quarta colocada, a Thermopop, com, 13%, e 3 pontos. Quinta colocada, a Inovar, 2 pontos. Sexta colocada, a BGP, com 1 ponto, então. Esses pontos são multiplicados pelos pesos que vocês especificaram nos seus objetivos estratégicos. Então, nós estamos aqui que a Mirai colocou o peso 8, peso máximo, e foi a primeira colocada. Oh, parabéns então para ela. Conseguiu atingir plenamente esse objetivo de liderança na região 1. Tem então 48 pontos. Ah, as demais empresas ficaram num peso médio para baixo, né? A Thermone aqui, que ficou em terceiro lugar, um peso 5, razoável, né? Até, né? Um peso mediano, uma colocação intermediária para cima, ótimo para ela também. As demais empresas também colocaram uma pontuação mais abaixo. Até aqui normal, tudo bem, né? Tudo na coerência das estratégias das empresas. Ah, próximo quesito, liderança em vendas na região 2, nós temos a Inovar em primeiro, a ABGP em segundo e a Thermoon em terceiro, e depois vemos as demais empresas. Os pesos atribuídos aqui, então, destaque aqui para a Thermon, que colocou o peso 8, mas foi apenas a terceira colocada. Isso sim já começa a impactar na diferenciação de desempenho. Temos aqui a BGP, foi segunda colocada, um peso médio para alto. Ok, também isso acaba sendo um bom resultado. A Inovar foi a primeira colocada, colocou um peso médio para alto. Aqui, se tivesse colocado um peso 8, sim, né, teria um melhor resultado. Mas tudo depende da região 3, né? Vamos ver o que aconteceu na região 3. Temos, então, no momento que a liderança é da Mirai, seguida de Thermone e a Inovar em terceiro. Bom, liderança na região 3, então temos a Aeris, foi a primeira colocada, a Thermopop em segundo lugar, terceira colocada a BGP. O peso atribuído, então temos aqui que a Aeris atribuiu um peso 8, oh, parabéns para ela, foi a primeira colocada. Com isso até salta na frente. A segunda colocada, a Thermopop, colocou um peso 7, foi uma boa colocação, um peso alto também, então isso também foi algo bom para ela. A- as demais empresas ficaram com uma pontuação mediana, a BGP, por exemplo, peso 5, colocação terceiro colocada, ótimo também, é uma boa pontuação. As demais colocaram pesos baixos e tiveram colocações também mais abaixo, isso também não compromete tanto o desempenho. O que nós temos então agora é uma competição acirradíssima nos critérios de liderança em vendas, né? Se destaca aqui a Aeres, então, em primeiro lugar, a Mirai em segundo, terceira colocação está aqui a Thermon, mas os demais estão muito próximos. Então, veja que intensa competição em termos de liderança em vendas. Próximo quesito, faturamento. Então, liderança em faturamento.
Quem mais faturou foi a Aeres, em primeiro, Inovar em segundo, a BGP em terceiro. Os pesos atribuídos, pesos medianos, né? Medianos, médio para alto, só Inovar que colocou um peso mais baixo. Destaque, então, aqui, justamente para isto, né? Porque uma segunda colocação, um peso mais baixo. Se foi bem nos outros quesitos, ótimo, né? Ah, um destaque aqui também para Mirai, colocou um peso médio para alto e foi a quinta colocada. Então, isso realmente também pesou depois na pontuação final. Enfim, né? Demais posições, né? Medianas para alto, claro, né? Estar na frente sempre é importante, mas também o peso ele tem uma grande relevância. E com isso nós temos o quê? Um disparo na liderança da Aeres, né? Que foi muito feliz aqui nesse quesito. E as demais posições, né? Mirai em segundo, muito próximo a Termon em terceiro, opa, desculpa, a BGP, né? A BGP em terceiro, as demais colocações também muito próximas, né? Grande disputa aqui. Bom, agora, indo para o quesito da lucratividade. Lucratividade, a Aeres foi primeira colocada novamente, Mirai em segundo, Inovar em terceiro, os pesos atribuídos, pesos medianos, normalmente médio para alto, aqui a maioria das empresas. Destaque aqui, Inovar colocou um peso 7, um peso alto, mas teve a terceira colocação, então isso realmente pesou mais na composição depois do ranking final. Ah, a Aeres foi primeira colocada com peso mediano, peso 5, ok, né? Foi bem colocada, né? Se não gastou pontos em pesos, né? Em outros quesitos que não foi bem. Isso aqui compromete, mas isso aqui sendo primeira colocada, ótimo, né? A BGP sim, né? Colocou um peso de médio para alto e foi a quarta colocada. Aqui também pesou bastante, né? E Termopop também, né? Ficou em sexto lugar, peso 5. Enfim, tá? É sempre isso, a composição da posição que a empresa tem nesse quesito e o peso que ela atribuiu. Temos então aqui a Aeres disparando na liderança, e em segundo lugar agora é a Inovar, em terceiro a BGP, as demais empresas também aí, né? Mirai, Thermone também próximas aqui, né? Das primeiras colocações, somente a Termopop ficou um pouquinho para trás agora. Bom, próximo quesito, patrimônio líquido. Então, a Aeres, novamente, primeira colocada, Inovar em segundo, Mirai em terceiro. Os pesos atribuídos, então, destaque aqui para Inovar, colocou um peso 8 e foi terceira colocada. Isso também pesou um pouquinho, né, no desempenho final. A Aeres, né, peso 5 aqui também, foi a primeira colocada, mas já estava bem na frente. Outro destaque é a Mirai, né? Peso 7 e foi a terceira colocada. Demais empresas, pesos medianos, com suas colocações, né, abaixo também da terceira colocação. E aí nós temos agora a Aeres, então, disparando realmente na liderança, mas a Inovar, né, deu uma arrancada boa também, né, fixando-se isolada na segunda colocação, e a Mirai em terceiro. As demais empresas já um pouco mais atrás, então aqui nós vemos já um distanciamento entre elas. Esses critérios econômico-financeiros realmente foram mais definidores do ranking do que os critérios de liderança em vendas. Bom, agora vamos para quesitos de sustentabilidade. Vocês tiveram que tomar várias decisões ao longo do jogo em termos de sustentabilidade ambiental, decisões sobre influentes, licenças, enfim. A ideia aqui seria obter pontuação máxima em todos os quesitos. Então, na questão dos influentes, todos obteram pontuação máxima, né? Na licença ambiental, a Termopop teve uma perda muito grande de pontos aqui.
Então, a equipe da Termopop, verifiquem na avaliação que o simulador faz, né, do seu desempenho, o porquê dessa pontuação, né? Isso é importante para o aprendizado. Outra questão de licença ambiental que houve aqui, a Mirai e a ABGP também não tiveram a pontuação máxima, tiveram uma pequena perda de pontos. Aqui também é importante verificarem por que perderam esses pontos, tá? Bom, no final, soma-se tudo, tira-se a média, e aí nós temos o peso 5 para todas as empresas, igual, e aí, né, um avanço. Não foi uma pontuação tão diferente das empresas, o peso é igual para todos, então houve apenas um deslocamento na pontuação, as colocações se permaneceram. Próximo critério, a sustentabilidade social e práticas trabalhistas, né? As decisões com relação à máscara de pintura, a questão de rotatividade dos trabalhadores, né? Quer dizer, tanto operários, eventualmente operários, mas principalmente vendedores pedindo demissão. E aí nós temos, no caso da pintura, somente Mirai e Thermone, né? São parabenizadas pelas decisões que tomaram. As demais empresas precisam verificar realmente as suas decisões em relação ao que o jogo entende como um padrão melhor de gestão. Então, a BGP, a Elis e Novar, né, verifiquem o que o simulador aponta no relatório em relação a vocês. Rotatividade do pessoal, né? Todas as empresas não foram bem aqui, né? A Elis foi um pouco melhor, mas as demais foram muito ruins no critério rotatividade. Então, percebam também o que procuraram fazer. E eu posso dizer a vocês, nas todas as edições que eu acompanhei de jogos, né, esse foi o pior resultado em termos de rotatividade. Então, vale a pena todos, né, fazerem uma avaliação a esse respeito. Bom, temos aí o somatório, as médias, peso 5 para todos. E aí nós temos, né, um deslocamento apenas também, as posições se mantiveram, apenas a Mirai acabou se aproximando um pouco mais das líderes. E, finalmente, né, o critério de liderança em sustentabilidade social, direitos humanos e sociedade, né? Então, a questão de negociação com o sindicato, a crise da matéria-prima, onde foi ofertado um lote suspeito de usar trabalho infantil, questão da licitação pública e questão de articulação entre as empresas, né? Possível intenção premeditada ou não de formação de cartel. Veja, então, que aqui somente o quesito da licitação pública é que todas as empresas tiveram nota máxima. Os demais quesitos, sempre alguma empresa teve algum demérito. Então, aqueles que não tiveram nota 5 em algum quesito, olhem então o desempenho, olhem então o relatório, né, de desempenho que o simulador entrega para vocês, porque que vocês não tiveram a pontuação máxima. Então, somas, pontos, média, em média de pontos aí, peso 5 para todos, e chegamos ao final, tá? A Aeres foi a grande campeã, parabéns para a empresa. Inovar em segundo, parabéns também pela ótima colocação. Mirai em terceiro também, parabéns pela ótima colocação. E parabéns para equipes Termo-One, ABGP e Termopop, principalmente pelo aprendizado que puderam abstrair do jogo, né, e da disciplina como um todo. É isso, pessoal. Então, no seminário de encerramento, nós falaremos um pouco mais a respeito aqui do jogo e fechamos, tá? Esse importante capítulo aqui da disciplina. Até lá, então.